O sistema de previdência pública brasileiro é repleto de problemas estruturais e é também onde residem as principais dúvidas por parte dos brasileiros que já não moram mais aqui, mas que por algum tempo contribuíram com esse sistema. Será que esse dinheiro foi perdido? Bom, no vídeo de hoje vamos conversar sobre esses problemas estruturais e responder algumas dessas dúvidas também. Pessoal, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre estratégias de internacionalização, como por exemplo, fazer a saída fiscal do Brasil, investimentos internacionais, segunda nacionalidade, dupla residência fiscal, blindagem patrimonial, abertura de empresas e de contas bancárias no exterior. Estratégias que podem te ajudar a ganhar mais dinheiro construindo um capital de forma global. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal por gentileza, aproveita e clica no botão das notificações também e, é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei, até porque hoje a gente vai falar sobre um tema que já despertou muitas polêmicas por parte de pessoas que defendem o nosso sistema da Previdência, outros que fazem uma análise mais calculista e percebem que, de fato, o nosso sistema previdenciário público é repleto de problemas estruturais. Na verdade, ele é uma espécie de esquema de pirâmide institucionalizado. Isso porque, conforme você já deve saber, as pessoas que estão aposentadas hoje pelo sistema de previdência, elas não estão recebendo exatamente aquele dinheiro que elas aportaram lá durante os anos que elas contribuíram. Na verdade, elas estão recebendo o dinheiro que você está aportando hoje. O seu dinheiro serve para sustentar os aposentados de agora. Assim como, no momento em que você for se aposentar, os trabalhadores, a força de trabalho daquela ocasião, que estão contribuindo, vão servir aí para sustentar a sua aposentadoria. Porém, no futuro, a gente vai ter a inversão da pirâmide demográfica, de modo que vão ter mais pessoas aposentadas do que pessoas aí fazendo a força de trabalho, contribuindo com o sistema da Previdência brasileira. De forma que esse sistema, ele tende a se tornar cada vez mais insustentável. Há diversos economistas que mostram isso é basicamente quase que um consenso até. Tem uma linha ou outra de economistas que fazem uma interpretação um pouco mais espontânea, digamos assim, que não concordam com isso, mas eles são a exceção e o modelo deles não costuma ser validado pelos modelos mais tradicionais. Então, definitivamente, se você tem menos de 40 anos de idade, você não deveria contar com esse sistema. Ainda que você queira muito que ele funcione, é melhor ter um plano B, é melhor ser antifrágil, como a gente tem conversado aí em outros vídeos na playlist que eu vou deixar aqui no izinho. E além do fato de que esse sistema provavelmente não vai conseguir dar dinheiro para todos os aposentados no futuro, ou ao menos não vai dar sem que seja gerado uma enorme de uma inflação, a gente ainda tem a questão de que ele vai te pagar sempre em reais, uma moeda que tem tido uma performance muito negativa desde a sua criação, já se desvalorizou mais de 90%. Isso que real é a moeda menos pior do que o Brasil já teve. E a gente muda de moeda com muita frequência, então se você for ver em termos probabilísticos, é maior a chance da gente não estar mais com a mesma moeda daqui a uns 50 anos do que o real ainda continuar firme e forte até lá. Se a gente for olhar pela história, é bem esperado que a gente passe por uma crise monetária antes disso, uma crise que pode afetar ainda mais esse sistema de previdência pública do Brasil, que já está aí com vários problemas estruturais hoje. Quem dirá se isso acontecer. Em todo caso, a maior parte dos brasileiros não tem muita opção não, eles são contribuintes obrigatórios desse sistema, porque, sei lá, eles trabalham como seletista ou alguma outra atividade que exige que eles paguem essa contribuição aí. É aquela coisa, se fosse bom realmente, nem precisaria ser obrigatório. E se não é bom, não merece ser obrigatório. Mas o fato é que é. E aí muitas vezes a pessoa já contribuiu por muitos anos aí na vida com esse sistema, e aí, nesse caso, tá no inferno, abraça o capeta. É melhor continuar contribuindo mais uns 2, 3 anos para começar a receber essa aposentadoria do que, sei lá, não conseguir receber isso aí nunca. Na minha opinião, melhor mesmo seria que o sistema de previdência pública sequer existisse. Cada um sabe a preferência temporal que tem. Se quer poupar para a aposentadoria, melhor, tá fazendo a escolha que, ao meu ver, é certa. Mas se você acha que é mais importante gastar agora, bom, você sabe o que é melhor para você, melhor do que eu. Eu não posso dizer o que é melhor para você de acordo com os princípios do que eu acho que é melhor para mim. Cada um deve ser livre para sua própria escolha. Então, idealmente, esse sistema não deveria ser obrigatório.
nem deveria existir, mas ainda que, sei lá, houvesse uma lei que obrigasse as pessoas a fazerem um sistema de aposentadoria, ao menos essa lei deveria dar a liberdade para que o pagador desse sistema pudesse escolher se ele quer contribuir com a previdência pública do Brasil ou de outro país, ou uma previdência privada, ter essa liberdade. Como eu falei, se fosse bom, não precisaria ser obrigatório. Mas beleza, Guilherme, eu me encontro nesse caso de quem tá no inferno abraça o capeta. Eu já contribuí a vida inteira, aí agora eu decidi que eu vou morar fora do Brasil porque apareceu uma oportunidade de emprego por lá excelente, vou trabalhar lá mais uns 4 anos e vou me aposentar. E aí como é que fica a minha situação? Será que eu posso continuar contribuindo com o sistema previdenciário brasileiro, mais esses 3 aninhos, para conseguir me aposentar? Ou será que eu vou perder todos esses anos aí que eu tive que pagar porque eu morava aqui no Brasil? E bem, nesse caso, você pode optar por continuar sendo um contribuinte do sistema previdenciário público brasileiro por mais alguns anos sim, ainda que você não seja mais um residente fiscal aqui no Brasil. Basta que você opte pelo sistema de contribuição como um segurado facultativo. Vamos entender isso melhor então. O sistema de contribuição como um segurado facultativo. E como o próprio nome já diz, segurado facultativo é aquele que não é mais obrigado a continuar contribuindo com o sistema de previdência pública brasileira, porém decide continuar contribuindo. E é importante a gente diferenciar o que é esse segurado facultativo do contribuinte individual ou contribuinte autônomo, como era chamado anteriormente. Hoje, quem é obrigado a contribuir com o sistema aqui no Brasil provavelmente está aí como um contribuinte individual. E aí se você sai do Brasil e continua contribuindo sem optar explicitamente por alterar de contribuinte individual para segurado facultativo, você vai perder essa contribuição que você fez de quando você saiu do Brasil em diante. O que acontece é que a Instrução Normativa 77 dispõe que quem não mais é residente aqui no Brasil não pode continuar sendo um contribuinte individual. Precisa necessariamente aí contribuir como um segurado facultativo. E aí se você não fez essa troca, aí você vai chegar lá na frente, vai ter contribuído durante o período que estava morando fora, mas essa contribuição, como você não alterou o status que você tinha, ela não vai ser aproveitada. Todo esse dinheiro vai ser perdido. Você vai ter dado dinheiro de graça à toa pro Estado, ainda mais do que você precisaria. E a princípio você nem vai conseguir a restituição desses valores. Então, resumo da ópera. Saiu do Brasil, presta atenção para trocar o teu status aí para ser um segurado facultativo. E para isso, você vai precisar cumprir com alguns pré-requisitos. Pré-requisitos do regime do segurado facultativo. Bom, esses requisitos são tanto quanto confusos e contraditórios entre si. Se a gente for lá na Lei 8.213, ela fala que um dos pré-requisitos é que você tenha pelo menos 14 anos. Mas aí você vai no Decreto 3.048 e o requisito é que você tenha mais de 16 anos. Quer dizer, as leis às vezes não conversam entre si. Mas para a gente ser conservador, então, um primeiro requisito para você poder optar pelo regime do segurado facultativo é que você tenha mais de 16 anos, então. Além disso, o outro requisito é que você não exerça nenhuma atividade que o enquadre como um segurado obrigatório aí da Previdência Pública do Brasil. Como o próprio nome já diz, é facultativo. Se você tem que estar no obrigatório, não pode seguir no facultativo, não. Um outro requisito é que você não trabalhe para nenhum organismo oficial internacional do qual o Brasil faça parte. Por exemplo, digamos que você se mudou para a Suíça e está trabalhando lá na OMC, a Organização Mundial do Comércio. Nesse caso, você não vai poder continuar contribuindo para o Brasil pelo regime do segurado facultativo, porque há essa vedação. Se o Brasil não fizesse parte da OMC, aí não teria problema não. E por último, o segurado facultativo da Previdência Pública do Brasil não pode também contribuir com o regime previdenciário de algum país com o qual o Brasil tenha celebrado algum acordo de caráter previdenciário. E esse último requisito acontece porque se a pessoa está trabalhando em um país que tem esse acordo previdenciário, ela pode contribuir lá mesmo. E aí quando ela retornar ao Brasil, ela pode usar aquele tempo de contribuição por lá para validar aqui e se aposentar pelo Brasil. E o contrário também é recíproco. Às vezes a pessoa vai se mudar, sei lá, para Luxemburgo, que tem esse acordo previdenciário com o Brasil, e aí ela pode utilizar aquele tempo em que ela obrigatoriamente teve que contribuir com a Previdência brasileira para validar lá e poder se aposentar por Luxemburgo, o que é muito mais interessante porque ela vai ganhar em euros com um país aí que
tem um score de crédito, digamos assim, uma tendência de conseguir pagar essa previdência muito maior do que no caso da brasileira. E como você está vendo aí na tela, esse é um link do site oficial do governo brasileiro que mostra quais são os países que possuem esse tipo de acordo previdenciário com o Brasil. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. E dando sequência aqui, é interessante que você compreenda quais são os planos e alíquotas que tem aí no regime do segurado facultativo da Previdência Pública brasileira. Planos e alíquotas do segurado facultativo. O segurado facultativo que está morando lá fora e quer continuar contribuindo com a Previdência Pública brasileira, seja lá por qual motivo, ele pode optar aí tanto pelo plano comum, como também pelo plano simplificado. O plano comum diz que você vai contribuir com uma alíquota de 20% sobre o seu salário, e ele vai te dar direito a todos os benefícios, como por exemplo, se aposentar por tempo de contribuição, por idade ou por invalidez. Esses 20% sobre o seu salário não é necessariamente aquilo que você está ganhando lá fora. Já que é facultativo, é aquilo que você quer contribuir e dizer que é o seu salário, desde que seja respeitado o mínimo, que é um salário mínimo, ou o máximo, que hoje está ali na alíquota de 6.500, mas isso muda todos os anos. Essa contribuição de 20% sobre esse salário que você vai dizer, ela precisa ser realizada aí de forma mensal ou ainda também pode ser realizada trimestralmente. E aí é bom para quem tem uma renda aí que ela varia de acordo com um mês para conseguir botar a média, mas não muda, a pessoa vai pagar 20% igual, só que vai pagar em datas diferentes, mais espaçadas. E aí além desse plano comum, também temos o plano simplificado. Nele, a alíquota que você vai pagar de contribuição não é 20% não, é apenas 11% e ela vai ser sobre o salário mínimo vigente no Brasil. No regime simplificado não adianta recolher 11% sobre a alíquota máxima do INSS porque você vai estar perdendo dinheiro aí também, vai estar dando dinheiro à toa para o Estado. E a alíquota é mais baixa e os benefícios também não são os mesmos. Aqui você não consegue se aposentar por tempo de contribuição, apenas por idade que você alcançou ou por ter tido uma invalidez aí do seu trabalho. E aqui também tem essa questão de poder contribuir, tanto mensalmente como trimestralmente, se assim você preferir. E agora que você já entendeu aí sobre essa questão das alíquotas de contribuição no plano comum ou no plano simplificado, é importante que você entenda também o que é o benefício fracionado e o certificado de deslocamento temporário. Vamos seguir por aqui. O benefício fracionado para o segurado facultativo. Esse benefício fracionado acontece principalmente para as pessoas que, durante a jornada de trabalho de sua vida, passaram alguns anos fora do Brasil contribuindo para outro sistema previdenciário de outro país. Aí quando se aposentaram, voltaram para cá. Sei lá, o sujeito trabalhou 30 anos, que era o que precisava para se aposentar, sendo que desses 30, 25 foram no Brasil e 5 anos foram em outro país. Ele pode, então, pegar esses 5 anos de contribuição desse outro país para se aposentar por lá, proporcional a esse período, e o restante para se aposentar aqui no Brasil. Então, 5/6 da aposentadoria dele, ele vai receber vindo do sistema brasileiro, e 1/6 ele vai receber desse outro país. É um sistema fracionado por causa disso. Você recebe tanto do Brasil como também desse outro país no qual você contribuiu durante um período da sua vida. Agora, é importante mencionar que para você poder aproveitar desse benefício fracionado, esse país no qual você contribuiu durante alguns anos precisa ser algum que tem esse acordo previdenciário com o Brasil, o certificado de deslocamento temporário. Outro ponto interessante que todo mundo que constrói um capital de forma global precisa entender sobre o sistema previdenciário é essa questão do certificado temporário de deslocamento. Vamos supor que você seja seletista e trabalhe em uma empresa multinacional. E aí por alguns anos eles decidiram que você vai ter que ir trabalhar lá na Europa, por exemplo. Passar uns 4 anos lá, vai ganhar um pouco melhor, mas nesse caso, talvez no país no qual você está indo, ele vai exigir que você tenha que pagar o imposto, ou melhor, a previdência pública de lá também. Aí você vai ter que pagar tanto lá quanto aqui, o que vai ser muito oneroso e talvez aí nem valha mais a pena ir até lá. Aí nesse caso, você pode, desde que o país também tenha um acordo previdenciário com o Brasil, utilizar um certificado de deslocamento temporário emitido pelo INSS brasileiro para apresentar nesse país no qual você está indo morar, para dizer, olha,
eu já contribuo aí com a Previdência brasileira. Portanto, eu tô dispensado de contribuir com a Previdência do teu país aí, conforme rege o acordo que vocês dois países celebraram. E eles vão falar, beleza, tudo bem. Agora você precisa ver qual que é o prazo que o acordo estabeleceu. Porque no caso da Alemanha, por exemplo, vai ser só de 24 meses. Aí no caso de Portugal, 72 meses, é bem mais. E aí depois que passa esse tempo, aí você vai ter que pagar tanto a Previdência do Brasil quanto a de lá também, o que volta a ser oneroso, fica atento a isso. Fica atento a isso. O caso do aposentado no Brasil que reside no exterior. E para fechar a nossa conversa de hoje, vamos conversar sobre quem fez a saída fiscal definitiva do país, portanto não entrega mais declaração de imposto de renda por aqui, foi morar em um outro país, utilizando justamente aí a renda proveniente de uma pensão ou da aposentadoria recebida dos órgãos públicos de cá. Nesse caso, a Receita Federal Brasileira vai colocar um imposto de renda retido na fonte de 25% sobre todos esses benefícios que você vier a receber. O que acaba sendo péssimo para muitas pessoas e sendo um dos fatores pelos quais elas desistem da ideia de usar a aposentadoria que teve aqui no Brasil para ir morar no exterior. Agora, essa retenção de 25%, em muitos casos ela é considerada completamente indevida e você pode questionar isso aí judicialmente sem nem precisar voltar a morar no Brasil para fazer isso. Essa retenção é considerada indevida, por exemplo, quando você se muda para um país que celebrou um acordo previdenciário com o Brasil, no qual está prevista que a exportação desse benefício não vai ter essa cobrança. E um outro argumento que pode ser usado como exemplo que torna essa retenção indevida é o fato de que você não tivesse que pagar esse imposto caso você continuasse sendo um residente fiscal no Brasil. Aí o fato de você se mudar para fora não é o suficiente para fazer com que você passe a ter que cobrar, até por uma questão de isonomia, uma questão constitucional, e por conta disso você pode questionar na justiça também. Se tivesse no Brasil e não tinha imposto, não é ir para fora e fazer a saída do Brasil que vai poder fazer com que esse imposto exista. Essa cobrança aí, ela é considerada indevida. Conclusão. E agora que você já viu que a Previdência Pública do governo brasileiro ela tem diversos problemas, e já viu que se você tem menos de 40 anos não deveria contar com ela, até porque ela é em reais, ainda mais você que pensa em construir capital de forma global, bom, acredito que pensar nesse tipo de contribuição não seja tão interessante assim. Porém, se você está nessa situação de quem já está no inferno precisa abraçar o capeta, espero que essas dúvidas tenham te ajudado um pouco. Até porque por esse vídeo a gente vai ficando por aqui e eu vou deixar aqui na tela final uma playlist em que a gente fala apenas sobre essa questão da saída fiscal. Um abraço e até a próxima.